Fala aí, gente. Estou aqui hoje não é para falar de HQ, para falar de livro, tá? A Sara, que normalmente faz as resenhas de livro, ela está um pouquinho disposta, então quem vai falar hoje sou eu. Se contentem com a minha cara mesmo. Tá? Vamos falar de Mistborn, o primeiro livro da Primeira Era, que é o Império Final. Eu li nessa edição aqui britânica, em inglês. Existe edição em português, boa sorte achando. E se achar, boa sorte de achar um com preço pagável, que não esteja custando quase a mesma coisa que uma edição da Bíblia de Gutenberg. Mas isso é outra história. De que trata esse livro aqui? É um livro de fantasia, escrito pelo Brandon Sanderson. E num mundo onde houve um problema ali, tiveram que enfrentar um inimigo há 1000 anos atrás, então o mundo está estéril, chove cinzas no mundo, as terras não servem mais para plantio e à noite uma névoa misteriosa cobre toda a região. E aí as pessoas não saem à noite com medo nessa névoa. E quem venceu esse suposto inimigo, que ninguém sabe realmente se existiu, se não existiu, virou uma lenda, porque tem milênios, foi a pessoa que se tornou um deus nesse mundo, que é o Lord Huller, que controla a sociedade com mão de ferro. E a sociedade ela é estratificada em 3 estratos. O primeiro, que é o próprio imperador, com o ministério dele, que são pessoas muito poderosas, com poderes mágicos e místicos. Depois vem a nobreza, que são pessoas também cujos membros possuem poderes mágicos, alguns, não todos, mas possuem poderes mágicos. E por último, os Scar, que são o proletariado dessa sociedade e que eles vivem numa situação tão miserável, tão sem liberdade, que a situação deles pode ser análoga à da escravidão. Né? Aí dentro dessa estratificação, os Scar, que normalmente não tem poder nenhum, mas é que alguns nascem com os poderes mágicos, que já vou explicar mais para frente o que é essa magia nesse mundo, com os poderes mágicos, eles são perseguidos pelo Império e mortos. Porque só a nobreza pode ter esse tipo de poder, que é a alomancia, que é um sistema de magia bem interessante desse livro, bem original, que a pessoa ingere determinados metais, tá? É diluído em líquido, mas ela ingere os determinados metais e aí ela queima esse metal dentro dela e dependendo do metal que ela usar, ela vai criar poderes ou físicos ou poderes mágicos, tipo magnéticos, assim, de manipulação de mental. Os poderes físicos, aumento de força, aumento de resistência, aumento dos sentidos. Então esse é o poder mágico que existe dentro desse mundo. E você tem uma outra raça nesse mundo, que são os Terrismen, que eles têm um poder parecido com esse, que são dos Alomantes, mas eles têm um poder que, na verdade, eles usam o metal, mas para fora do corpo, para armazenar características físicas ou memórias. Então é uma outra raça que aparece aqui e que está quase extinta porque o imperador persegue essa raça aí. Então aqui você vai acompanhar alguns personagens, tem vários personagens, não são tantos assim, mas tem vários personagens, mas os principais são a Vin, que é uma menina órfã, que ela tem poderes, mas são fraquinhos no começo da história, e um poder só, porque cada metal tem te dá acesso a um poder, mas tem alguns que são tão poderosos que conseguem queimar todos os metais, esses são mais raros. E aí ela não sabe que possui esse poder, que ela é poderosa também, até aparecer o Kelsier, que é um cara que praticamente virou uma lenda. Por quê? Porque ele foi condenado pelo imperador às minas de Hatchin, que são, assim, o lugar é tão insalubre, o trabalho é tão brabo nessa mina, que é uma mina importante, que é a sentença de morte para os inimigos do Império, se você ser mandado para essa mina. E ele foi o único que não só sobreviveu às minas, mas como escapou das minas. Então ele virou tipo uma lenda.
E aí ele conhece, porque a Vin vive numa sociedade de ladrões, contrabandistas, trambiqueiros, que são o submundo dessa sociedade, né? Que sempre tem, sempre vai existir os deslocados, os rebeldes, essas coisas. E aí o Kelsier procura o que seria o líder dessa gangue, porque ele quer contratar o pessoal, porque ele está enfiado num plano para derrubar o Império. E o plano dele é montar um exército com os Ska para enfrentar o exército imperial, só que eles sabem que isso só não vai funcionar. Então ele tem um plano com alguns subterfúgios, um plano mais delicado, mais nebuloso, que é a tentativa dele de derrubar o Império, não só por causa dos Ska, para melhorar a situação social e econômica e até física dos Ska, como também porque ele tem um problema pessoal com o imperador, então ele quer vingança. E aí ele reúne toda uma equipe, que alguns têm poderes, outros não têm, para treinar esse exército de Ska, e aí ele vai ensinar a Vinha como usar os poderes dela, e a coisa vai tomando vulto, e aí eles se infiltram, a Vin tem que se infiltrar fingindo que é uma nobre na sociedade, né, na aristocracia, e aí ela conhece o Ellen Venturi, que é o herdeiro da casa nobre mais poderosa do reino, que eles estão na capital, né, Luthadel. Só que aí eles começam a desenvolver um relacionamento e vão percebendo que o Ellen não é o típico nobre dessa sociedade, e aí vai se desenvolvendo a história em cima disso aí, que é uma história bem interessante, bem amarradinha. Tem uma ou outra inconsistência, como todo livro vai ter, mas ela é bem construída, o mundo é bem construído também. E aí o que falar do livro em si? Esse é o plot da história. Ele é um livro muito bem escrito, mas os capítulos, como ele é o primeiro livro, isso aqui, a Primeira Era, é uma trilogia, como ele é o primeiro livro da trilogia, ele tem, assim, capítulos mais frenéticos, que você vai se emocionar, você vai ficar nervoso, esperando o que vai acontecer, e tem capítulos muito mais lentos, porque são capítulos explicativos. Então, um exemplo. O Kelsier vai treinar a Vin no uso dos poderes, ele vai explicar para ela, tintim por tintim, como é que ela tem que queimar o metal, que efeito que esse metal vai ter, o que ela pode fazer usando os poderes de determinado metal, desse, daquele. Então isso não só para ela, mas é um recurso para você entender, o leitor, né? Você, o leitor, entender como é que funciona o sistema de magia. Você vai ter explicações de por que chegou naquele nível de sociedade, por que tem as casas nobres, tudo. Então tem capítulos que são totalmente explicativos para você compreender o mundo. Esses capítulos, dependendo da pessoa, ela vai achar são mais lentos mesmo, ela vai achar um pouco mais chatinhos, ou para uma amiga ficar contente, um pouco mais enfadonhos, mas ele passa assim, você lê tranquilo. Tá? Tem a parte que ela está nos bailes da sociedade para pegar informações, tipo uma espiã, que também são capítulos mais lentos, mas são capítulos importantes. Mas a história se desenvolve bem, o final é bem legal, o final é bem feito no livro, bem escrito. Tem vários plot twists, tem coisa que você não espera, tem coisa que é mais óbvia. E assim vai a história, e é um bom livro. Recomendo bastante a leitura, para quem gosta de fantasia, é um prato cheio. O Brandon, parece que eu sou íntimo, né? O Brandon. O Sanderson, ele escreve muito bem. E leiam, porque vale muito a pena a leitura desse livro aqui. Tá? Para quem quiser ler em inglês, não é um inglês complicado, você tem algumas palavras que, como são inventadas, como todo livro de fantasia, alguns de sci-fi também, são mais complicados, mas você entra, então não precisa ter um inglês avançado assim para ler o livro, apesar de ser um livro grosso, tem mais de 600 páginas. Deixa eu ver aqui quantas páginas tem. 647 páginas. Apesar de ser um livro grande, a leitura flui bem, mesmo em inglês. Então é tranquilo para ler, tá?
Então essa aqui é a resenha de hoje. Tá? Vocês vão ficar com a Sara no próximo vídeo. Não vão precisar ficar me aturando aqui sempre. A Sara, sei que a Sara é muito mais bonita que eu, não tem nem comparação. Então, em breve vocês vão ter a Sara de volta. E se inscreva no canal se você não é inscrito. Deixa aí o seu joinha, curta o vídeo, porque ajuda bastante o canal. E você não paga para curtir o vídeo, pode curtir aí. Ative o sininho para receber as notificações, apesar das trollagens que o próprio YouTube faz, que às vezes manda, às vezes não manda a notificação, mas fazer o que, né? E aguardem o próximo vídeo, tanto com a Sara quanto comigo. Às quartas sempre sai resenha minha de HQ, sem eu mostrar a minha cara feia, mas sai, tá? E é isso aí, fica todo mundo bem. E aproveitem o canal, assistam os outros vídeos também, compartilhem os vídeos com os amiguinhos, que é para fazer propaganda do canal, para o canal poder crescer, gente. Até mais, bom dia, boa tarde ou boa noite, o que seja que você está, dependendo do horário que você está vendo o vídeo. Tudo bem com vocês, até a próxima.